A grande notícia, e grande notícia mesmo, as voltas dos jogadores que estavam ausentes na formação do Cruzeiro. E o quanto esses caras fizeram falta é um negócio impressionante. Gostaria de ouvi-los. O HG, o Caio Jorge vai estar hoje no comando de ataque do Cruzeiro de novo. O Romero treinou com o grupo desde domingo. Também penso que vai ser um jogador a ser utilizado na equipe titular. Mas além das voltas, o HG, é a expectativa de um ambiente novo, de uma organização. O Cruzeiro, ele não tinha organização nenhuma, ou praticamente a organização que tinha era muito pobre, vamos falar assim, né? Então a expectativa do torcedor, acredito que os torcedores, lembrando, né, HG, ontem falamos no Band News na área, falamos aqui nos Donos da Bola, e lá por volta de 17 horas, o Cruzeiro mudou a questão dos ingressos. Agora, quem adquiriu o ingresso, todas as categorias de sócios puderam adquirir um ingresso a mais dentro de uma promoção, que para mim é a chancela que de fato houve um erro na programação do preço dos ingressos para o jogo de hoje, às 20 horas. Mas, o HG, mais do que a presença do próprio Romero, do Caio Jorge, eu tenho dúvidas, acho que ele vai de improviso na lateral esquerda, não é informação, é apenas levando em consideração os jogadores que ficaram aqui e trabalharam. O Kaique está na seleção brasileira, o Cauã Prates retornou ontem, no início da madrugada, para Belo Horizonte, enfim. Mas é um Cruzeiro que tem a necessidade extrema de vencer. Não é possível mais o Cruzeiro adiar a primeira vitória no Campeonato Brasileiro, diante de tudo que aconteceu, mudança no comando técnico. Então eu espero um Cruzeiro não com todos os problemas resolvidos, mas com organização e com um ambiente diferente, porque o torcedor mais uma vez vai estar na arquibancada fazendo o seu papel, HG. Pois não, girando os comentaristas. Eu acho que o Caio Jorge, a ausência dele ficou claro que ele não pode ficar resfriado, né? Falei sobre isso no meio de campo. Infelizmente, o Caio Jorge não tem um substituto nesse time do Cruzeiro. Não tem. O Chico da Costa, eu acho que ele pode agregar, mas não é a intensidade, não é a efetividade do Caio Jorge. O Villarreal, para mim, ele ainda precisa muito de amadurecer para conseguir entregar o que o Cruzeiro precisa hoje. O Cruzeiro precisa de resultado agora. E ele ainda não está maduro para isso. Então acho que o Caio Jorge se torna uma peça importantíssima nesse retorno aí, o que vai garantir pelo menos 2 gols contra o Vitória. Acredito que ele vai conseguir fazer. E o Lucas Romero e essa segurança na zaga que vinha sofrendo a equipe do Cruzeiro, né? Não aposto no Wallace, não vende o Wallace, não libera o Wallace, mantém o Wallace no elenco e não põe para jogar. Um grande erro na minha visão. Você quer vender um produto, você tem que botar na vitrine, você tem que botar para jogar, para que alguém se interesse e compre. Deixam ele no estaleiro, ninguém vai se interessar, ele não é utilizado e o Cruzeiro vinha sofrendo sem esse cara. Com a volta do Romero ganha muito. André, hoje é a estreia, né, do Arthur Jorge no comando da equipe do Cruzeiro, e a gente não vai ver o trabalho efetivamente do Arthur Jorge já no primeiro momento, mas a gente pode ver a chacoalhada. Quanto essa chacoalhada foi importante. O Gabriel usou um trecho da entrevista do Arthur Jorge, nessa reportagem que a gente acabou de mostrar na abertura do programa, e essa aspas é a seguinte: tem que estar abalada a parte mental, né? Tem que estar abalada porque nós não ganhamos ainda, portanto é importante que esteja abalada, porque eu quero que esteja, porque não ganhamos, e nós sabemos que tem que doer quando não ganhamos, e isso é muito importante. Eu acho que é a terceira vez que eu abro aspas para esse trecho, porque esse trecho é o trecho de quem chega para chacoalhar o ambiente. E hoje o Cruzeiro ele tem que dar uma resposta na parte física, na parte emocional, na parte de dedicação, de entrega. O futebol, hoje, o Cruzeiro precisa da vitória. Por isso que eu falo que é uma necessidade da vitória. Porque quando a gente coloca a obrigação à frente da necessidade, e elas podem parecer muito, mas eu acho que tem sentido diferente quando você fala, o Cruzeiro tem a necessidade de vencer, porque essa vitória, ela pode vir sem o melhor futebol, mas não pode vir sem entrega. O Cruzeiro precisa entregar, precisa se dedicar, precisa se esforçar, coisa que a gente não viu em vários pontos. E tem que doer. Os jogadores do Cruzeiro, eles precisam sentir a dor que o torcedor está sentindo. Porque o torcedor, quando pega a tabela de classificação, ele sente dor. Ele vai falar assim, caramba, lanterna, 8 jogos, não venceu nenhum.
Isso dói pro torcedor. E às vezes eu acho que não dói pro jogador. Tem que doer. O cara tem que sentir, tem que sentir incomodado com aquilo ali que tá acontecendo. Então, que o incômodo dos jogadores e que esse trecho da entrevista do Arthur Jorge, que foi muito bem, entre definitivamente na cabeça dos jogadores. Porque eles precisam dar algo muito maior do que até aqui nessa temporada. Eu acho só que isso aí que reforça a obrigação, HG. Porque quando algo dói, algo incomoda, você não tem a necessidade de mudar. É você necessário, tem obrigação não de mudar. é Pra sair daquele quadro. Você tem a obrigação. Pra qualquer coisa, você tem a obrigação de mudar. Você sabe que, Aí que tá errado. Você sabe que... Você tem uma pedra dentro do seu tênis. Você tem a obrigação de tirar a pedra ou você tem a necessidade de tirar a pedra? Eu tenho a necessidade para parar. Eu tenho a obrigação para parar. Senão você vai machucar, querido. A necessidade para parar. Não vamos falar mais sobre isso. Não vamos falar mais sobre isso. Porque é o seguinte, se você analisar o Cruzeiro do ano passado, principalmente nos grandes jogos, se você analisar o Cruzeiro desse ano, você vai entender que caiu muito uma questão que, para mim, se o Cruzeiro não apresentar isso, o Cruzeiro não vai ganhar de ninguém, que é a questão da competitividade. O Cruzeiro me parece estar correndo errado, mas me parece também estar correndo menos. É bem menos do que no ano passado. Então hoje é uma ótima oportunidade, já que os dois treinadores são da mesma escola e que não aliviam, nem para quem tem qualidade, não adianta nada você ter qualidade, mas você chegar dentro de campo e meter a mão na cintura e ficar que nem uma jarra. Se o Cruzeiro não competir, o Cruzeiro não vai ganhar de ninguém. Então é o primeiro passo. E para competir, nós temos dois jogadores que estão de volta, que são extremamente competitivos, exatamente o Romero e o Caio Jorge, além da qualidade técnica. Agora, com o Cauã Prates e o Kaique convocados, eu acho que o Cauã Prates ainda chega a tempo, né, Valuzia? Chegou no início, antes da madrugada de ontem. Foi na madrugada, né? Porque jogou em São Paulo, jogou lá no jogou 45 minutos. Pois é. Então ele deve ser o titular, né, Valuzia? Eu tenho dúvida, HG. É mesmo? É. Você acha que o Vidalba? Não. Quem? Eu acho que pode aparecer o Cauã Moraes, mas é baseado em achismo. Por que esse meu achismo? Vou te falar. Tanto o Cauã Pratos quanto o Kaique, eles não viveram a semana de trabalho com o Arthur Jorge. E eu acho que ele vai levar muito em consideração para esse jogo de hoje quem viveu a semana de trabalho na Toca da Raposa 2. O William Fernando, que é o jogador da categoria de base, ele não vai colocar, na minha opinião, essa responsabilidade para cima de um jovem. Inclusive, eu acho que o William deve ser o titular pelo lado direito. HG, tudo isso a gente está tentando imaginar, tá? Só para deixar claro para o torcedor que está em casa nos ouvindo, porque ainda nós não temos um recorte do Arthur Jorge, de uma escalação do Arthur Jorge. E teve esse cenário de dois laterais fora da semana de trabalho. Eu acho que ele vai levar em consideração isso, HG. Então, penso que a gente pode ver uma cara diferente ali na lateral esquerda. O Gerson... talvez sendo o segundo volante. Que susto. Achei que você falou o Gerson na lateral esquerda. Não, isso aí acabou, né? Inclusive, o Gerson treinou, jamais voltou a treinar com os treinos realizados pelo Arthur Jorge aqui, naquela função de ou meia ou ponta pela direita ou pela esquerda. Ele não treinou assim com o Arthur Jorge ali. Flutuando. Na posição ali de Na um do segundo... Lucas Silva. Ali, de um segundo volante, por ali, Thiago. E é onde eu colocaria o Gerson, porque para mim é onde ele rende mais. Especialmente com essa volta do Romero, que eu acho preponderante para esse Cruzeiro. Eu concordo com todos quando falam sobre, por exemplo, o Caio Jorge não ter um substituto à altura no ataque hoje, mas a volta do Romero, ela é essencial. Ela é essencial porque o Cruzeiro estava sentindo essa ausência do Romero. Não ter um volante com a qualidade que ele tem, para mim, atrapalhava o Cruzeiro. E aí o Mateuzinho, que é um cara que eu sempre defendi, que eu sempre enalteci, não estava jogando nada. Jogando absolutamente nada. Então era um problema a ausência do Romero para mim. E aí com a volta dele nesse time agora, para mim o Cruzeiro fica muito mais resguardado, muito mais seguro, e isso era um ponto de carência desse time. E outra coisa, em relação à lateral esquerda, eu falei inclusive isso contigo no Band News na área, iria de Cauã Prates. Se o Kaique não chegar a tempo, que seja o Cauã Prates. Por quê? Porque o Cauã Prates, para mim, embora seja um garoto, tem apenas 17 anos, ele já demonstrou que tem a segurança e o entendimento necessário para fazer essa função em qualquer jogo que seja. Ele anulou John Arias jogando contra o Fluminense no Maracanã pós-Mundial de Clubes. Então, eu não deixaria o Cauã Prates de fora desse jogo. Mas esse recorte, Thiago, é um recorte que nós temos, né? O próprio Arthur
Ele não trabalhou com o Cauã. Mas ele sabe da capacidade Então, ele do jogador. sabe da capacidade. Thiago, é lógico, ele é estudioso, ele entende, ele sabe. Mas quando ele teve esse período para trabalhar, esse cara estava ausente. Aí a gente tem que entender, até como gestão de grupo. Não, eu consigo como gestão entender de grupo. isso. Ele treinou com... Vamos imaginar aqui. O Cauã Moraes foi quem treinou na lateral esquerda. Sim. Foi transferido da direita para a esquerda. Ou o William. O William já fez lateral esquerda em algum momento da carreira. Pega lá, coloca o William. Ou até o Vidalba. Ele treinou com o Vidalba. Tô criando situações hipotéticas. Né? A gente está criando situações hipotéticas. Ele não pode, o Cauã, chegar hoje. Ele chegou hoje, né, Valor? De ontem para hoje. Chegou de ontem para hoje. Não teve nenhum treinamento, né, André? E aí você pega e coloca. Se tivesse sido um cara testado... Se fosse o caso... Se fosse o Caio Kaique. Jorge, Não, se fosse o Kaique voltando. Se fosse Aí o sim. Kaique, o Kaique, eu tenho certeza Voltaria que o a jogar. Jorge ia pegar assim, amigão, fez uma noite bem dormida? Fiz. Alimentou bem? Fiz. Como que foi lá na seleção? Foi legal. Experiência bacana, né? Vai pro jogo. Aí era diferente. Agora o Cauã Prates não. A rodagem dele é menor, o tempo dele é menor, o conhecimento dele... Você não acha que ele junto ter com jogado seus só atletas. 45 minutos com a seleção pode ser um indicativo? Foi um indicativo para ele estar presente lá no banco de reservas, para o Cruzeiro utilizar ele da melhor maneira. E eu acho que nisso até a CBF, a própria seleção sub-20, pensa nos clubes nesse momento, pensa de alguma maneira. Mas eu acho que nesse caso, não vai ser ele. Não vai ser ele. E eu estou bem na linha do Valu ali. E não ficaria surpreso. De verdade, gente, o Kaique não dá para voltar, ele estava em Orlando, né? Não volta não. Qual que é o tempo, vocês que são Dá 8 viajados horas. de Dá Orlando? 8 horas de você- viagem. 8 Oito. 9 8 a 9. 8 a 9, mas saiu na madrugada ou saiu na manhã de hoje? Não, aí eu imagino que ele sairia na manhã de hoje. Vamos né? procurar saber? Deixa eu procurar saber. Não dá. Porque ele sairia na manhã de Kaique hoje. tá fora do jogo. É, então o Kaique não chega. Se ele saísse na madrugada, o que eu acho bem provável... Não, o jogo um voo da seleção- fretado podia sair qualquer hora, né? voo Mas não é o fretado, sim. caso. É. Pedrinho não mandou um avião lá para Exato, mas se fosse um voo comercial, pensando num voo comercial, ele sairia de lá na noite de ontem e não tinha como. O jogo acabou 11 horas da noite aqui do Brasil, lá são 2 a menos, 9 da noite de lá. Não tinha como ele sair. Até ele chegar ao aeroporto, arrumar mala, tomar banho, toda aquela coisa. Não tinha como. Passar pela imigração. Agora, se ele saiu hoje de manhã, pra mim é impossível. Impossível. Aqui o André até mandou pra gente aqui, ó. É, chega amanhã cedo. Chega amanhã cedo. Vai sair de lá hoje à Vai noite. sair hoje à noite. Hoje à noite. Não, ainda dá Hoje tempo à de noite, pegar um não. outlet hoje. Porque o... Bom demais. Uma fizeram vez, essa uma vez eu estava escolha? conversando uma vez com o Rodrigo Caetano. O Rodrigo Caetano falou que só em motivos de muita força maior mesmo, que eles liberam o jogador para não voltar, para não estar com a delegação. Ou não voltar com a delegação, alguma coisa nesse sentido. Ou com os demais jogadores. Deve ser por isso. Então quem volta é a CBF. Não, os jogadores que eles precisam voltam voltar para juntos, cá né? voltam juntos. Eu Ah, acho legal. que deve ser isso. Eu até tentei contato aqui agora para saber. É por isso que ele chega só amanhã, porque todos voltariam, todos que voltam ao Brasil, todos em geral, e aí o pessoal da comissão, o pessoal da direção, então voltariam. Agora o todos errado é ter a rodada um dia depois. Nossa, da... que nós Isso, falamos. o erro tá aí. Lateral esquerdo do Cruzeiro, Kaique, de 23 anos, fez sua primeira partida pela seleção brasileira principal na vitória por 3 a 1 sobre a Croácia, na noite desta terça-feira em amistoso realizado em Orlando, nos Estados Unidos. O jogador teve atuação destacada e recebeu elogios do técnico Carlo Ancelotti. Durante a entrevista coletiva, o treinador italiano comentou sobre os atletas que ganharam oportunidade nesta data FIFA e destacou a postura mostrada em campo. O que mais me agradou foi ver que os jogadores souberam aproveitar a chance, o que aumenta as dúvidas na hora de definir a lista final. Igor Thiago foi muito bem, Léo Pereira também, assim como Danilo, Endrick e Kaique. Todos deram sua contribuição, o que é muito positivo, afirmou. Formado nas categorias de base do Cruzeiro, Kaique tem passagem frequente pelas seleções de base do Brasil desde o sub-15, mas ainda não havia sido convocado para o time principal. Ele acabou chamado por Ancelotti após o corte de Alex Sandro, do Flamengo, por lesão. Na partida contra a Croácia, Danilo e Igor Thiago, este também revelado pelo Cruzeiro, se destacaram ainda mais ao balançarem as redes. O terceiro gol foi marcado por Gabriel Martinelli. Igor Thiago marcou de pênalti e, mesmo sendo um dos estreantes na equipe, assumiu a responsabilidade na cobrança.
O cobrador inicial seria o Matheus Cunha, mas após a saída dele, o Igor Thiago assumiu. Ele é muito eficiente nesse tipo de lance. Treinamos pênaltis ontem e ele teve um ótimo desempenho, explicou Ancelotti. O treinador ainda fará as últimas análises antes de anunciar a lista definitiva de convocados, prevista para o dia 18 de maio. Após a definição do grupo, a seleção brasileira encara o Panamá, em amistoso no Maracanã, no dia 31 de maio, antes de seguir para o Mundial. Já nos Estados Unidos, a equipe ainda enfrentará o Egito, no dia 6 de junho. E aí, galera, o que acharam? Deixem suas opiniões nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!